Continuando o nosso guia para tirar 200 na competência 1 da redação do Enem, eu trago agora alguns erros muito comuns e que não devem ser cometidos na introdução. Coletando redações de alunos e fazendo uma análise, eu selecionei alguns erros que a partir de agora não devem ser cometidos na introdução da redação. Então, a introdução ela é a porta de entrada da sua tese. Falo que a introdução é como se fosse o trailer de um filme. Ela introduz, ela vai te mostrar tudo aquilo que vai ser desenvolvido na redação. Ela anuncia tudo aquilo que vai ser desenvolvido. Então, a redação, ela tem como estrutura básica, e isso fica muito claro, as 3 partes bem definidas de um texto dissertativo, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. E os parágrafos também seguem essa lógica. Então, no parágrafo de introdução, eu preciso ter pelo menos 3 períodos. Um primeiro período, que é a contextualização. Assim, de um jeito mais amplo, eu vou iniciar a minha redação com uma alusão histórica, com uma alusão sociológica, uma citação, uma referência à Constituição Federal, ou mesmo uma comparação com o tema. Essa contextualização é ampla, mas ela é o suficiente para introduzir o assunto, já direcionar o assunto. Depois eu apresento o tema, que é tratado na proposta, parafraseado. Após a contextualização, apresento o tema de forma clara e direta, parafraseando a frase do tema pedido. E por fim, a tese. A tese é o meu posicionamento mais o assunto. A tese é a opinião que trago sem usar a primeira pessoa sobre o problema, e ela é desdobrada em geralmente 2 argumentos. Os erros da introdução. Não confunda advérbio deslocado com sujeito. Advérbio deslocado. Quando a nossa língua, tradicionalmente, ela é uma língua SVC, sujeito, verbo e complementos. Quando nesta ordem eu não uso vírgula, mas se eu desloco algum desses termos ou se eu intercalo algum elemento entre o meu sujeito e o verbo e o complemento, eu mostro esse deslocamento ou intercalação com vírgulas. Então, se começo a redação segundo a Constituição Federal de 1988, vírgula, isso é um advérbio de conformidade. Olha a conjunção, segundo a Constituição Federal, então comecei com advérbio. Tradicionalmente, o advérbio deveria vir no final da minha frase, que é o sujeito, o verbo e o complemento do verbo. O complemento do verbo ou é um objeto direto, objeto indireto ou um advérbio. E aí, se eu comecei com o advérbio, mostra que a preposição, a conjunção segundo a Constituição, eu vou marcar esse advérbio deslocado com a vírgula. Então, segundo a Constituição Federal de 1988, todos os cidadãos têm direito à saúde, sendo dever do Estado garanti-la por meio de políticas públicas eficazes. Portanto, aqui um conectivo, ao período anterior, vírgula, a Constituição estabelece bases sólidas para assegurar a dignidade humana. Veja, a Constituição estabelece bases sólidas. Aqui, Constituição já não é mais um advérbio, é sujeito. A Constituição estabelece. Quem estabelece? A Constituição. Estabelece o quê? Bases sólidas. Então, tem um sujeito, um verbo, um complemento. Não tem o vírgula que separa a Constituição de estabelece e nem de estabelece bases sólidas, que é o complemento para o verbo. Então, não confunda advérbio deslocado, geralmente vocês começam a redação com advérbio deslocado e sujeito. Então é errado eu falar o Brasil, vírgula, é um país com potencial natural. Não, o Brasil é um país com potencial natural. O sujeito, o verbo e aí o complemento.
O Brasil não separo também o verbo dos complementos dele. Aqui no caso um predicativo, né? Eu tenho um verbo de ligação. A tecnologia, vírgula, vem transformando. Não separo o sujeito do verbo. As relações, não separo o complemento do verbo. Então, olha, a dica claro que a vírgula não é elemento respiratório. Eu não coloco vírgula onde respiro. Mas ela sim tem uma pausa natural. Se leu e essa pausa não está natural, venha olhando, né, o vírgula, o uso da vírgula. Use letras maiúsculas. Alunos perdendo ponto, Brasil com letra minúscula, Constituição Federal. Então eu uso letras maiúsculas quando estiver se referindo a documentos oficiais, como Constituição Federal, a Carta Magna do Brasil, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento da ONU. Quando eu escrevo Governo Federal, Governo do Estado de São Paulo, Governo Municipal, Estado Brasileiro, indicando aí o país como uma organização política administrativa, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Senado Federal, Congresso, órgãos específicos, instituições públicas com letras maiúsculas. E eu uso letra minúscula quando o termo estiver sendo usado de uma forma genérica, sem especificar uma instituição. Quando eu falo, por exemplo, existem várias constituições ao redor do mundo. Aqui, constituições como um substantivo comum, genérica. Terceiro erro, o plural de ter e vir. O verbo ter e o verbo vir, quando eles estiverem na terceira pessoa do plural, eles levam um acento circunflexo para marcar o plural. Então, ele tem, sem acento. Eles têm, com acento. Não dobra o e, recebe o acento circunflexo. Ele vem, sem acento. Eles vêm, com acento. E os derivados, como mantém, provém. Veja os exemplos. O governo tem buscado soluções para o problema. O governo singular tem buscado singular. Os governos têm buscado. Marca o plural com acento circunflexo. A tecnologia vem transformando a sociedade. A tecnologia singular vem singular. Novas tecnologias vêm transformando a sociedade. Crase e paralelismo. A crase é a fusão da preposição a mais o artigo a. Então, se o verbo rege preposição a, como por exemplo, quem obedece, obedece a alguém. Quem se refere a. Mais o a se a palavra seguinte for feminina. Obedece às leis. Então, a fusão dessas duas letras iguais, no caso, do português brasileiro, os dois azinhos. Então, vou colocar crase sempre que eu fundir uma preposição a e um artigo a, sempre em palavras femininas. E se eu coloquei a crase, o paralelismo, olha, a Constituição Federal garante o direito à saúde, à educação, ao trabalho. Veja que um a preposição e o artigo. Então, esse paralelismo, essa repetição. Não posso falar a Constituição Federal garante o direito à saúde, educação, trabalho. Não, é à saúde, à educação, ao trabalho, ao lazer. Quinto erro, acento em país e em órgão. País. Veja que eu tenho duas sílabas e eu separo país. Toda vez que o meu i fica sozinho, ele forma uma sílaba, ele é acentuado, porque isso não é comum na língua portuguesa. E se você não colocar acento, vai virar paz, com uma única sílaba, e o corretor vai considerar um erro. Paz não vai fazer sentido ali naquele contexto. A palavra órgão é uma paroxítona terminada em ditongo nasal. É acentuado. Coloca mesmo o acento. Como eu disse, a competência 1, ela é a porta de entrada da sua redação.
Então esses errinhos eles vão indispor o corretor. Evite-os, né? É acento, é crase, é vírgula, é a letra A, né? Não é uma bolinha, é a letra A. Faça aí as perninhas, seja claro, a letra não tem que ser bonita, mas ela tem que ser legível, clara e que não traga indisposição para aquele que vai ler sua redação.